E vamos entrar, então, no conceito inicial, né, quando a gente fala da limpeza. Até trouxe a Mônica aqui, para quem assiste o Friends, que ela é viciada em limpeza, né, para nos ajudar a falar desse conceito, tá? Quando que se faz a limpeza, então, gente? Primeiro que é a primeira coisa que vai se fazer, né? Não tem como não fazer a limpeza depois de qualquer procedimento ou estético da podologia, todos os materiais que vocês utilizaram, o que não vai fora vai ter que passar por uma limpeza. E o objetivo da limpeza é tirar a sujidade grosseira, a matéria orgânica, todo o material particulado que ficar aí, a gente tenta eliminar já no processo de limpeza, tá? E ela vai ser sempre prévia à desinfecção e esterilização quando for necessário, né? Na limpeza, pode-se já se usar tipos de energia diferente ou combinada. Então, aqui a gente vê que tem a energia química, que são os detergentes, a energia mecânica, que é aquele processo de esfregar mesmo, a temperatura e o tempo. Então, vamos lembrar lá de casa, quando a gente faz alguma comida e fica muito suja a panela. Então, o que vocês fazem normalmente? Primeiro que tentam colocar uma água, detergente no fogão, né? Aí aquece aquela água, deixa um tempo lá, aquela panela, né, aquecendo, e depois usa o processo de esfregação. Então, fica lá esfregando um tempo para ver se consegue retirar essa sujidade mais grosseira que ficou ali retida na panela, por exemplo. Tá? Então, essas energias aqui utilizadas, energia química, a energia mecânica, a temperatura, juntamente com o tempo, elas têm uma eficiência muito alta para fazer uma limpeza adequada, tá? Bom, essas energias têm vários conceitos nelas. Então, a energia química são produtos químicos. Quais são os produtos químicos mais utilizados em limpeza? É o detergente comum, que se utiliza ali a gente utiliza em casa, né? E também aqui, já voltando mais para a área da estética e da podo, é o detergente enzimático, tá? Não quer dizer que em muitos momentos no ambiente de trabalho precisam usar o detergente comum, vão usar sim, mas tem muito material que a gente precisa dar preferência para esse detergente enzimático. Já vamos falar mais sobre ele. Quando a gente fala, então, limpeza com detergente comum, o que esse detergente faz? Qual é a função dele? Tá? Ele age através da dissolução, dispersão e suspensão. Então, esses conceitos seriam mais ou menos assim. O que é a dissolução? Quando eu tenho água com açúcar, esse açúcar vai se dissolver nessa água. Eu não consigo ver mais essas partículas. A água consegue carregar, então, esse açúcar dissolvido nela, tá? A dispersão, areia num copo d'água. Eu consigo eliminar essa areia com água corrente? Também consigo. A água consegue carregar essa areia, embora ela esteja dispersa, né? Eu estou vendo ainda essa partícula ali, né? Uma partícula maior e que não fica dissolvida na água, como o sal e açúcar, por exemplo, tá? E outro tipo de função aí do detergente comum é a suspensão. Quando tem óleo na água, né? O óleo fica suspenso sobre a água. Ele não consegue ficar homogêneo nessa água. A gente consegue ver essas partículas sobre a água. Nesse caso também, a gente já vai ver a função desse detergente comum. Como é que ele consegue fazer essa ação sobre esse óleo, essa gordura que fica na água, tá? E outro detergente, então, bastante utilizado, que é o detergente enzimático. Muitos de vocês já utilizam, já conhecem, outros não conhecem e vão conhecer, então, nessa aula, tá? Esse detergente enzimático, ele tem uma função lítica, tá? O que que é isso? Lise, lembra uma palavra que a gente viu já nos slides anteriores? Então, de quebra de qualquer partícula que esteja ali, né? De sangue, por exemplo, proteínas que estejam agregadas em qualquer material que vocês estejam utilizando. Então, ele tem essa função de quebrar esse material, tá? E aí sim conseguir carregar com água. Bom, voltando a falar dos detergentes comuns, então, como é que esse detergente age? Qual que é essa energia química que ele usa? Essa substância que a gente vê aqui é o detergente que se usa em casa. Então, tem toda essa cadeia de carbonos e essa cabeça aqui, que é uma cabeça, é uma parte polar, é uma parte que tem afinidade
para se ligar com água, e essa aqui é toda uma cauda, tá? Essa cauda tem uma afinidade aí para se ligar à gordura. Então vejam o que acontece. Se o detergente tem essa molécula aqui, o que ele consegue fazer? Ele consegue se ligar à água, mas ao mesmo tempo ele consegue se ligar à gordura, tá? É... E aí ele forma isso que a gente chama de micela. Ou seja, vejam que toda a cauda aqui, ela tá ligada com a gordura. A partícula de gordura lá que tinha na panela e ficou aqui pro lado de fora dessa micela toda a parte de água. Então a água aqui corrente consegue passar e levar. Ela tá vendo, ela tá ligando todas essas partículas de água e consegue eliminar. Então, através da limpeza, toda a partícula de gordura, tá? É a mesma coisa que a gente vê nessa imagem aqui ao lado. Esse mesmo conceito, gente, é utilizado para a eliminação, por exemplo, do coronavírus quando a gente faz a higienização com água e sabão de qualquer coisa em casa ou mesmo das nossas mãos, tá? É o mesmo princípio. Lembra quando a gente falou que os vírus envelopados eram muito mais fáceis de eliminar do que os não envelopados? Porque aquele envelope ele é lipoproteico. Então é cheio de lipídio igual gordura, né? E aí a função, gente, é a mesma. Vejam aqui que a gente tem a cabeça polar e a cauda apolar, né, do sabão. E ele acaba, então, quebrando essa partícula aqui lipídica e conseguindo carrear. Vejam aqui que a gente tem a molécula aqui de lipídio e vai acontecer a mesma micela que vocês viram no slide anterior em relação a qualquer gordura da panela, tá? Então, vejam aí que a gente tem condições de ir em casa com pouca coisa, né? Mesmo quem está sem álcool 70 aí, consegue higienizar e fazer uma boa redução da carga viral, tá? De qualquer coisa que vocês tenham levado para casa com água e sabão. Então, vejam a importância que tem uma boa enxaguação das mãos, por exemplo, tá? Continuando então sobre a energia química ainda utilizada na limpeza, vamos falar um pouquinho mais do detergente enzimático, que nada mais são do que proteínas e eles têm uma função básica, que é mudar o substrato que eles vão se ligar. Então, tem milhões de tipos de enzimas, tá? Essas enzimas, cada uma tem uma função diferente, mas de fato elas vão mudar o substrato, elas vão ligar o que vai ligar na proteína, elas vão mudar o que vai ligar nessa enzima, tá? Nesse caso aqui, essas enzimas elas têm função de quebra, de lise. Então, tudo que ligar nessa enzima, ela vai quebrar. Então, a gente vai ter partículas muito pequenas da sujeira que estiver ali nesse material que vocês estavam utilizando, e assim, depois, com água corrente, vai ter facilidade em eliminar também, tá? O que é muito importante, tá? Existem diferentes tipos de enzimas. Essas enzimas, cada uma é como se fosse chave e fechadura, né? Cada fechadura tem sua chave correta. A mesma coisa aqui. Então, a enzima protease, ela vai decompor proteínas, a amilase, polissacarídeos, açúcares, tá? As lipases, as gorduras. Então, essa imagem aqui mostra para a gente exatamente que a enzima A ligou neste substrato, que não teria condições de ligar na enzima B. Isso é muito importante quando vocês forem comprar um detergente enzimático. Quais tipos de enzimas vocês precisam, né? Normalmente, os detergentes enzimáticos, aqui, ó, procurei um na internet, o primeiro que eu encontrei já tinha aqui no rótulo escrito 5 enzimas. Né? Quais são essas enzimas? Tem mais do que a gente está mencionando aqui. Então, eu gostaria, primeiro exercício aí de vocês, é que vocês busquem na internet quais são essas enzimas que geralmente tem nos detergentes enzimáticos e o que elas quebram, tá? E aí tem uma eficiência de limpeza muito grande no detergente enzimático, tá? Porque ele consegue eliminar, né, através de dessa combinação de enzimas, ele consegue eliminar várias substâncias que no detergente comum não tem esse poder, que ele não consegue fazer essa destruição eficiente como essas enzimas conseguem. Inclusive, gente, deem uma olhada no sabão em pó de vocês de limpeza de roupa, tá? O sabão que vocês usam aí para lavar roupa. Eles também estavam tendo essas enzimas. Eu acredito que ainda tem. Então, deem uma olhada no rótulo aí para a gente confirmar, ver se eles não têm presença de algumas enzimas que fazem essa limpeza mais pesada mesmo, tá?
E qual será que é melhor? O detergente comum ou o detergente enzimático? Eu já comentei, né, para vocês que o detergente enzimático tem um poder superior e, e a gente tem muitos materiais que ele é muito melhor utilizado que o detergente comum, que pode se corroer com o passar do tempo, né? Nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui, vou deixar o link lá no material também, lá do Teams, para vocês darem uma olhada, é muito interessante observar como é que é a ação desse detergente, tá? E no final tem uma imagem, talvez aqui não dê para ver bem, mas por favor, assistam o vídeo, é bem legal de ver, bem rapidinho também, onde a gente vê no final o que acontece com a limpeza usando detergente enzimático e utilizando um detergente comum. Vejam que aqui tem uma sujeira impregnada, né? Não se conseguiu fazer uma limpeza eficiente como o detergente enzimático conseguiu. Então, isso é algo que a gente deve considerar, tá? Na hora de aplicar aí no dia a dia, tá? Aqui deixei para vocês, então, o preço de um galão de 4 litros, tá? Eu gente, tudo que eu pego aqui são coisas da internet. Eu não tô querendo falar qual é a melhor marca, qual é a marca mais em conta, ou que tem a melhor combinação de enzimas. Não é o caso. São coisas que eu vou buscando na internet, ou que eu já usei em algum momento na vida, mas não quero dizer que isso sejam as melhores coisas que tem no mercado, ou mais baratas, enfim. Então, aqui tem o valor aqui de um frasco, né, de 4 litros, acho que é um galão de 4 litros, o valor é de R$ 400, mas se vocês forem olhar a quantidade que vocês vão usar para cada litro, é muito pouco, tá? Então depois a gente pode até, o valor do litro diluído fica 13 centavos. Então, gente, fica muito em conta quando a gente for colocar isso no papel. Olhando para esse galão, caríssimo, mas a gente usa muito pouco, tá, na prática, e tem uma rentabilidade, então, muito boa.